Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo período aqui, já começando com a meditação. Ale, obrigada pela parceria sempre. É sempre uma delícia conseguir aterrissar, acalmar, a gente conseguir ficar presente, né? E eu diria que é um presente a gente conseguir reservar 10 minutinhos para a gente respirar, para se observar e para pensar um pouquinho na gente, né? Autocuidado é tudo. E agora, para o painel da tarde, tenho a honra de estar aqui com Simone, diretora de RH da Sky, e Marcelo, CHRO da Adventures Inc., 2 clientes muito queridos aqui da Vitude, para a gente falar de um tema super importante, que é a atratividade, retenção, né, como a gente produz os melhores talentos e, principalmente, como é que a gente associa, né, cuidado, saúde mental, bem-estar com essa pauta. Obrigada, Simone, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar o convite. Eu sei que a agenda de vocês é super disputada e sei que cada hora conta. Então, muito obrigada. E eu já queria começar pedindo para vocês se apresentarem, contar um pouquinho para quem está aqui nos ouvindo quem são vocês. E eu sou favorável do Ladies First, já vou chamar a Simone para começar essa fala. Oi, Tati. Super obrigada a vocês da Vitude, a você especialmente pelo convite. Sempre é muito bom estar em eventos como esse, falando de temas tão importantes, né, tão pertinentes para a vida de todo mundo. Boa tarde também, meu colega de painel aqui, Marcelo. Prazer em conhecê-lo. Acho que a gente vai poder fazer uma conversa bem legal aqui, um bate-bola bem interessante. Bom, gente, assim, eu me chamo Simone. Minha carreira inteira foi feita em recursos humanos, desde que eu me formei em psicologia, há um pouquinho mais de 20 anos, e sempre trabalhei em diferentes tipos de empresas, ou diferentes tipos de negócios, mas sempre em recursos humanos. E, atualmente, eu me divirto na Sky, eu sou líder de recursos humanos na Sky, que está na casa de muita gente que está aqui assistindo, né? A gente é a maior operadora de TV via satélite do Brasil. A gente tem o orgulho de estar em 100% das cidades do Brasil, levando informação, entretenimento. Enfim, hoje eu tenho um desafio bastante grande, né, à frente de recursos humanos, num momento como esse que a gente está passando, né, que a gente passou em 2020, 2021, e estamos ainda a voltas com isso em 2022. Então, desafios bastante importantes para ajudar as pessoas a manterem o equilíbrio, manterem a saúde e produzirem ao mesmo tempo, né? Então, esse é um pouquinho de mim. Vou passar para o Marcelo. Boa, sabe que eu descobri que vocês estudaram na mesma faculdade em Londres. Eu estava olhando aqui as mini-bios e os dois passaram pela Universidade East London. Que interessante, olha só. Legal. Minha colega eu não sabia, né? Bom, Sim. Simone, antes de qualquer coisa, um prazer estar aqui com você, com Tati, com todos que estão na audiência. Um prazer, principalmente nesse momento, onde ainda continuamos muitos, né, com alguns cuidados elementares, mas eu tenho dito que nunca as pessoas se olharam tanto nos olhos quanto pós-pandemia, né? A gente está aqui se olhando e talvez, se fôssemos agendar um café, esse café demoraria a acontecer, né? Bom, eu sou Marcelo Chianello, eu sou sócio da Adventures e, como sócio, me ocupo com muito prazer das pessoas, né? Então, sou o head de gente, gestão e cultura e, sem sombra de dúvida, já há algum tempo venho me desafiando a entender cada vez mais das pessoas e o que faz com que as pessoas fiquem bem, fiquem felizes dentro do ambiente corporativo. Não só como head de RH, de empresas, mas eu ocupei várias cadeiras C-level, e inclusive a última foi como CEO
mas acho que gente deve estar no início e no centro de qualquer estratégia. Então, quando eu falo de gente, não estou pensando exclusivamente de pessoas que lideram as estruturas de recursos humanos, mas fundamentalmente todos que são líderes, né? Líderes de pessoas e líderes de processos devem preocupar-se em fazer com que as pessoas vivam um ciclo virtuoso dentro de uma organização e, por consequência, possam estar mais felizes e produzirem mais. Mas é isso, Adventures é uma startup, nós temos 1 ano e 1 mês de vida. Hoje já temos 330 pessoas nesse 1 ano e 1 mês. Triplicamos de tamanho durante a pandemia. O nosso desafio é criar o maior ecossistema de marcas nativos digitais da América Latina. Sim, nós criamos marcas de primeira parte, e nessas marcas de primeira parte nós nos associamos com celebridades para que essas marcas ganhem o mundo, e além disso oferecemos um serviço bastante diverso e multidisciplinar de comunicação e publicidade para grandes marcas no mercado, né? Então, no ramo de entretenimento, de aquisição, financeiro, agro, o mundo agro, nós elaboramos e desenvolvemos várias campanhas de comunicação e publicidade. Mas isso é só para a gente esquentar a conversa e vamos para o próximo ponto. Boa, obrigada. Um prazer estar com vocês aqui. E eu penso em vocês dois, né, como líderes aí da área de pessoas, e eu penso muito que foi uma das áreas que mais passou por esse fenômeno que a gente está vendo, que é da transformação digital. E a pandemia, ela impulsionou ainda mais, né? A gente foi obrigado a contratar de forma remota, onboardar as pessoas de forma remota, criar, cuidar de toda a experiência desse colaborador de forma remota, ainda por cima vivendo um desafio sanitário que foi a pandemia. Eu me recordo até de um bate-papo que eu fiz com a Simone uns meses atrás, que ela falou assim: Tati, ninguém nunca teve que varar à noite procurando uma UTI para um colega e ficar dormindo com a responsabilidade da saúde desse colaborador, desse colega, e como isso teve um impacto, né, na saúde e no bem-estar de quem estava ali também na operação de RH. Então, eu queria aproveitar essa primeira pergunta para saber de vocês e ouvir o que mudou na pandemia, né? Adventures com 1 ano de empresa, Sky já presente em todos os lares, aí em todos os municípios. Qual foi o grande desafio? Vou começar pela Simone de novo, estando aí à frente da área de pessoas da Sky, com toda a revolução que a pandemia provocou. Nem todas as pessoas da Sky eu sei que puderam estar no home office, né? Vocês têm funções que precisaram de trabalho presencial. Como foi isso? Quais foram os maiores desafios? E o que você sai de aprendizado desse período, Simone? Bom, acho que o começo foi muito similar para todo mundo. Da noite para o dia, a gente colocou todos os colaboradores em home office, assim, só um pequeno grupo, tipo 5% de funções extremamente críticas que iam para as instalações recorrentemente, e ainda assim em esquema de plantão. Depois, com a medida do possível, a gente foi ampliando um pouco, mas por muito tempo nós passamos com 95% dos times em home office. E a velocidade com a qual a gente se adaptou a isso foi muito rápida, foi muito grande. Assim, na primeira semana, segunda semana foi meio confuso, acho que para todo mundo, mas, né, dali a pouco a gente já estava bastante habituado com o novo modelo, né? Então, ter colocado, sim, as pessoas em home office foi importante, porque foi uma mensagem de prevenção, de cuidado, enfim, né, vamos produzir o melhor que a gente puder desde, né, nossas casas, da segurança das nossas casas. Então, foi uma ação bastante importante, especialmente nos primeiros meses, né? E eu diria que, olhando na linha do tempo, assim, nos 2 anos e pouquinho que a gente está na pandemia, final de 2020, segundo semestre de 2020, começo de 21, foi quando a gente percebeu maior pressão em relação aos temas de saúde mental relacionados a depressão, burnout, ansiedade, e temas muito relacionados também ao luto, né? Porque com o avançar da pandemia, casos graves, casos de falecimento, tanto de funcionário como de parentes próximos de funcionários, isso se tornou cada vez mais comum.
E ninguém está preparado para isso, né? Por mais que a equipe de recursos humanos normalmente é quem está mais à frente, mais, né, preparada para lidar com as coisas, tendo o exemplo aí que a Tati trouxe, nosso time de benefícios estava acostumado a lidar com temas de, enfim, alguém precisando de determinado atendimento, alguém precisando de determinado exame, mas a gente nunca tinha lidado com lutar por uma vaga de UTI para um colaborador que estava em estado grave, né? Então, assim, e ninguém tinha vaga de UTI, ou seja, era uma coisa que a gente não controlava, não era algo que uma ligação para o plano de saúde iria resolver. Né, assim, porque todo mundo estava fazendo a mesma coisa e todo mundo estava precisando da mesma coisa. Então, eu percebi que essa pressão diferente, esse problema diferente, especialmente sobre a equipe de recursos humanos, e aí vem benefícios, business partners, a equipe de saúde e segurança do trabalho, muito diretamente né, conectado com os colaboradores em situação de Covid, alguns em estado grave e tudo mais, isso começou a pesar. Ao mesmo tempo, a liderança também não estava preparada para lidar com um colaborador da sua equipe que perdeu o pai e a mãe na mesma semana, né? E uma equipe inteira vivendo um luto, né? Vivendo situações difíceis, vivendo uma tristeza que não tinha fim, né? Cada hora era alguém numa situação mais difícil. Então, esse foi o principal desafio, e a gente endereçou o tema escutando as pessoas, começando assim muito por escutar todo mundo, entender exatamente onde doía, onde que pegava, onde que estava o principal problema, e aí atrelado a isso, estava o cansaço com o home office, né, que no começo foi tão importante, mas assim, chegou no final de 2020, vamos se lembrar, ninguém aguentava mais conference call, ninguém aguentava mais ficar conectado numa vídeo de manhã até de noite. Então a gente, enfim, fez essas escutas e a gente chegou a algumas ações, como roda de conversa, ou seja, vamos conversar sobre o tema de saúde mental, vamos conversar sobre o tema de como eu lido com um colaborador que está em depressão, ou que está com um estresse muito grande, ou que está com uma crise de ansiedade, como eu lido com alguém que perdeu alguém muito próximo na equipe, isso acaba afetando, e a gente começou, a Vitude tem um programa que chama o Cuidar de Quem Cuida, e faz muito sentido, né, a gente tem que cuidar primeiro de quem cuida. A gente começou com recursos humanos, porque não tem como recursos humanos querer cuidar de alguém se ele não começa cuidando dele próprio, depois os líderes, e por último toda a empresa. Né? E aí também a gente ofereceu o benefício de psicoterapia com 40% de desconto e fez uma grande campanha, assim, para que todo mundo buscasse terapia, para que isso ficasse mais democratizado, mais popularizado, né? Menos estigmatizado. E também a gente fechou o ciclo com o programa de mindfulness, que, como a Tati começou a nossa agenda aqui falando de meditação, né, foca no momento presente, traz a nossa atenção para o aqui e agora, e fez muita diferença. A gente fez um programa tanto de semanas, né, para quem queria algo mais aprofundado, como sessões semanais de 20 minutos de meditação. E, bom, por mim, principalmente o acesso mais facilitado à psicoterapia. Como programa de meditação, por mim eles seguem para todo sempre, não pode ser uma atividade, uma ação só agora em tempos de pandemia. Acho que saúde mental entrou na pauta para ficar, e acho que faz parte de nós, recursos humanos, a gente fomentar esses temas cada vez mais, né? E mantendo ações como essas, né? Por exemplo, acesso à psicoterapia, programa de meditação, enfim. Então, pelo menos do nosso lado, o principal desafio foi lidar com essas questões de cansaço extremo, depressão, ansiedade e temas relacionados ao luto, e que a gente endereçou, né, com programa de meditação, com acesso mais facilitado à psicoterapia, e a gente fomentou muitas rodas de conversa, muito com o apoio do Fábio aqui da Vitude, para que esse tema viesse à tona,
né, para que as pessoas falassem sobre o tema. Não pode ser uma coisa que a gente esconde para debaixo do tapete e deixa ali embaixo da mesa, não. Temos que trazer à tona, e a roda de conversa foi uma ação que foi muito, muito feliz, assim, que nos ajudou bastante. Muito bom ouvir isso. E Marcelo, como é na Adventures, que vocês nasceram na pandemia, 1 ano e 1 mês, a gente está 2 anos de pandemia. Eu imagino que, sim, tiveram desafios, né, muito semelhantes, porque todo mundo perdeu alguém ou alguma pessoa próxima, conviveu com esse luto, com medo, com ansiedade, mas tem um desafio de escalar uma empresa que está nascendo, né? Aquele começo. Como foi para vocês aí? Quais foram os principais desafios, principalmente para ti, que está na posição de liderança de gente? Sem dúvida alguma, eu ouvi atentamente toda a declaração aí da Simone, e nós vivemos situações muito similares, né? Mesmo sendo uma empresa tão jovem. Aqui a gente tem uma característica especial, que nós somos uma empresa jovem e com pessoas muito jovens, né? Então nós temos, o nosso business é comunicação, publicidade, marketing, marcas nativas digitais. Então nós temos uma parte do nosso público é millennium, né, e muito corajosos, inclusive muito corajosos diante da própria pandemia, temendo menos, claro, estou generalizando, mas temendo menos do que outras faixas etárias a pandemia. E depois nós temos uma faixa da geração Z, né, dos nativos digitais muito jovens. E os jovens no início da pandemia temiam, e até hoje, temem menos o efeito danoso da pandemia, né? Então, primeira coisa é que a gente tinha uma energia super positiva, né, de querer fazer acontecer, e no final do dia precisávamos dessa energia, mas só que a gente teve que se adaptar aos mecanismos que eram fundamentais. Sim, então, no momento zero, todos em home office, e depois nós adaptamos o escritório, depois que, na primeiro arrefecimento da pandemia, as pessoas começaram a voltar no escritório, com distanciamento, enfim, com todos os cuidados recomendados, né, com agendamento prévio de posto de trabalho para a gente garantir esse distanciamento, etc. Agora, voltando especificamente à sua pergunta, Tati, eu acho que tem 2 pontos aí fundamentais. Primeiro, que o mundo não parou, né? A pandemia, ela brecou o rumo normal, e o antigo normal, né, das coisas, mas as empresas precisaram continuar gerando riqueza, né? As empresas, mais ainda, né, tinham um grande desafio de continuarem produzindo, né? Do outro lado, pessoas precisavam trabalhar, né, no mundo onde várias pessoas estavam desmobilizando. Aqui na Adventures, a gente viveu uma situação atípica. Nós crescemos quando o mercado desmobilizava. Então, é até interessante uma pausa aqui dramática, né, quando estávamos todos muito cansados, falando dos times de gente e gestão, né, e foi um ano que nós contratamos 340 pessoas, né, quando estávamos todos muito cansados, eu dizia, olha, o nosso refrigério é que nós estamos edificando. A gente está contratando gente, a gente está dando esperança produtiva de construção de sonhos, de vidas melhores e tal. E isso a gente passava no processo seletivo, né? Um processo absolutamente digital, muito fluido, com encaixe de agendas muito fluido, né? Porque o tempo de deslocamento das dinâmicas presenciais a gente economizava para produzir e otimizar processos, né? Então nós falamos com mais de 1.500 pessoas para chegarmos à contratação necessária, e otimizando essas pessoas que vinham através dos canais digitais, o onboarding o melhor possível. Então, nós privilegiamos não só o processo, e o nosso processo a gente sempre olha, né, o background do candidato, a gente olha sempre a questão do fit cultural, com aquilo que a gente quer ser, com aquilo com o foguete que a gente está jogando para o universo, né, e também potencial, mas, além disso, dando muita tranquilidade durante esse processo e muita tranquilidade também no onboarding dentro da organização, né? Levando em consideração que não vai ter aquele primeiro dia que você vai chegar, vai abraçar os colegas e tomar o café e sair para o primeiro almoço, como é que eu acolho essas pessoas para que elas se sintam parte? Eu acho que o maior desafio é esse, como é que você cria uma empresa
no mundo transformado e que elas se sintam parte. Então, a gente desenvolveu primeiro um onboarding super eficiente, depois uma dinâmica de one-on-one semanais, né? Então, o líder, além das reuniões de equipe, sim, tinha que dedicar-se tempo individual para os seus liderados, né? Talks, fizemos 5 talks por mês de alinhamento de soft skills e hard skills e de questões emocionais, e fazendo isto, né, principalmente nas reuniões one-on-ones, a gente foi descobrindo, ou foi conhecendo o que eram estatísticas da TV. Né? E a Simone colocou, nós percebíamos que tínhamos pessoas enlutadas, e que foram nessas reuniões olho no olho, que elas falavam do luto delas, né? Porque, no geral, às vezes é perder um amigo, perder um avô, um pai, mãe, nós tivemos de tudo nessa natureza, felizmente não perdemos colaboradores, mas tratar esse momento especial e doloroso foi fundamental para a gente, né? E foi aí que nós começamos a dar esse suporte especializado, né? Porque os talks não conseguiam resolver essa questão única, né, de cada um. O one-on-one, muitas vezes, o líder... Bom, muitas vezes não, na grande maioria das vezes ele não é um psicólogo, ele não consegue dar o melhor caminho, né, o melhor direcionamento, muito embora ele é preparado para lidar com as questões comportamentais e tal. Então, nós sim buscamos um apoio de vocês, né, da Vitude, para dar esse suporte e o acompanhamento da saúde mental. Nunca mais paramos, né? A gente acredita que, a gente, mais do que acredita, a gente tem convicção de que isso é para sempre, né? Cuidar do corpo e da mente para a gente é fundamental. E eu acho que tem nisso tudo, e já passo a bola, nisso tudo eu acho que houve uma mudança interessantíssima, porque a pandemia ela ressignificou muita coisa para muita gente. Não digo para todos, cada um tira proveito do aprendizado como pode. Mas uma das ressignificações que eu percebo é se antes as empresas se preocupavam em criar valor proposto para o colaborador, né, que é o EVP, né, Employee Value Proposition, hoje, cada vez mais, as empresas têm que se preocupar em criar valor, sentido para o indivíduo. Levando em consideração que as pessoas ressignificaram o que vem de vida, ou seu futuro de vida, será que o propósito da empresa faz sentido para aquele indivíduo? E aí vem a magia, né, e o desafio. Nós temos 345 indivíduos, né, e que o grande barato é como é que eles associam aquilo que eles querem de vida ressignificada, de nova vida, diante dos nossos propósitos de empresa, dos nossos princípios, e quando dá esse match, o match é perfeito, e aí a combinação faz com que a gente transforme tudo isso em mais leve, né? Agora, o que eu acho que cada vez mais as empresas, e eu estou falando da nossa vivência, é falar sobre tudo, né? É ter agenda disponível para as pessoas, sabe? É de perguntar, olha, nós vamos ter os talks da semana, do mês, o que vocês querem discutir? O que faz sentido para vocês, né? Então, sobre as duas perspectivas, o que faz sentido? A organização, que é resultante de todos, deseja comunicar e deseja trabalhar de tema, mas sobre o que as pessoas que estão exercendo a empresa todos os dias, co-criando a empresa, querem discutir, né? E eu acho que isso tudo, essa química toda, nos ajuda a caminhar passo a passo e transformar esse momento em menos doloroso. Eu digo menos, porque o que a gente nunca quer fazer é minimizar tudo que as pessoas estão vivendo e continuam vivendo até hoje. Acho que as duas falas são muito ricas e muito alinhadas ali. Gosto muito quando os dois falam assim, eu espero que isso aqui não regrida, né? Que
terapia, que meditação, com esse cuidado, que as rodas de conversa, que todas façam parte do que a gente está construindo para o futuro. E acho que as duas falas muito alinhadas até com o tema e com o propósito desse painel, né? Como é que a gente casa o discurso de saúde mental, de bem-estar, com atratividade? O Marcelo traz ali, poxa, a gente teve que contratar 340 pessoas, né? Nesse momento de pandemia, uma empresa nova, como é que você consegue ser atrativo, né? Como é que você consegue, de fato, gera esse valor, gera esse calor de felicidade, que estou gerando um emprego novo, uma nova oportunidade, mas as pessoas também estão escolhendo onde trabalhar, né? Acho que cada vez mais, e principalmente as novas gerações, o que eu percebo é que elas estão muito ligadas em cuidado, se a empresa acolhe, se a empresa de fato ouve, se tem um propósito, se os valores estão alinhados. E eu acho que eu ouço muito a fala do Marcelo e associo com isso, e a Simone, eu já tive a oportunidade até de estar ali no escritório da Sky, que você tenha os valores não só na parede, mas sendo muito vivenciados ali pelos colaboradores. E eu queria que vocês dois falassem um pouquinho de como que esse olhar de cuidado, que é muito genuíno nas duas empresas, pelo nosso conhecimento aqui, pela proximidade que a gente tem como relação de parceria comercial, mas como é que esse cuidado, né, com gente se reflete na atratividade da marca empregadora de vocês, né? Como é que faz com que esse cuidado atraia mais pessoas querendo estar com vocês na jornada? Eu vou pedir para a Simone falar primeiro e Marcelo já na sequência. Bom, Tati, acho que você já coloca na sua pergunta a questão de que os candidatos estão cada vez mais empoderados. Sim. E isso a gente vê cada vez mais fortemente, né? Eu sempre costumo dizer assim, na minha época, há alguns anos, né, era um pouco diferente. O candidato se colocava de uma forma muito mais submissa, até eu diria, à empresa. Né? Hoje em dia, o candidato não fica esperando para fazer entrevista, o candidato quer saber de um processo rápido, simples, transparente, quer ter retorno, né? E está mais do que certo, ou seja, o processo está muito mais equilibrado entre empresa e candidatos, né? Então, para quem está na estrada de recursos humanos há mais de 20 anos, como eu vejo essa diferença muito nítida, muito mais equilibrada, essa relação entre empresa e candidato. E o candidato escolhe, sim, né? E ele escolhe por uma série de critérios. Uma, porque os próprios colaboradores já se tornam porta-vozes do que acontece naquela cultura, né? Ou seja, de nada adianta uma comunicação proativa de qualquer empresa que faça uma propaganda muito incrível, do quão incrível é aquela empresa, enfim, N rede, N canal. Mas se isso não é corroborado, não reverbera, não é confirmado pelos próprios colaboradores, já perde força, né? O candidato já não se sente assim tão instigado, ou tão motivado, ou tão interessado em ir trabalhar naquela empresa. Então, começa por aí. A gente precisa ter consciência disso e tornar os processos seletivos cada vez mais interessantes para as pessoas participarem. Vejo que os processos seletivos precisam estar cada vez mais simples, digitais, fáceis, nada de 500 mil etapas ou preencher 500 mil campos, ou seja, algo simples, algo fácil, algo que não se perca muito tempo, inclusivo, ou seja, infelizmente a gente ainda escuta de algumas pessoas, nossa, estou procurando um emprego e eu tenho mais de X anos de idade, vai ser difícil. Eu fico muito triste quando eu escuto isso, né? Na Sky a gente tem uma frente de diversidade e inclusão muito forte e a gente fomenta a contratação de pessoas acima de 50 anos de idade, por exemplo, né? E eu fico muito triste quando eu escuto um candidato com receio de ir para o mercado porque ele tem mais de 50. Eu não consigo compreender e eu acho que muitas empresas precisam ainda, né, e pelo que eu escuto das pessoas, eu entendo que nem todo mundo está nessa mesma sintonia, então eu acho que a gente ainda precisa ter práticas que incentivem mais a inclusão, tanto na entrada,
ou seja, um processo seletivo inclusivo, um processo seletivo respeitoso, onde todo mundo se sinta bem avaliado, né? Ou seja, a pessoa que tem uma determinada deficiência física, que ela se sinta bem avaliada, mesmo ela tendo uma dificuldade sensorial, uma pessoa que é cega, uma pessoa que é surda, por exemplo, ela precisa ser bem avaliada apesar das características físicas que ela tem. Ela não pode se sentir prejudicada por nenhuma questão relacionada a isso. Então, acho que isso já é uma boa porta de entrada. Lógico que diversidade e inclusão, que é um outro evento, é uma outra pauta, é algo que tem que permear também toda a história, todo o contexto, todo o fluxo, né? Não adianta só ter também um marketing bonito na entrada e no dia 2 a pessoa perceber que não é bem isso que ela fez um mau negócio. Ou seja, acho que o que faz a gente atrair as pessoas como eu falei, a gente ter um processo seletivo simples, acessível, respeitoso e inclusivo. A retenção é a gente entregar o que a gente vendeu. Ou seja, no dia 2, no dia 3, no ano 1, no ano 2, a pessoa tem que ver aquela cultura só evoluindo, né? E é muito triste quando, eventualmente, você escuta algum colega dizer assim, poxa, eu fui para determinada empresa e eu comprei gato por lebre. É muito triste isso. Então, eu acho assim, seja lá o que você for vender na entrada, né, entregue o produto, o serviço que você prometeu lá na entrada, né? Acho que aí a gente tem coerência, a gente tem equilíbrio, a gente está fazendo o que a gente fala. Isso é, para mim, fundamental. E acho que cada vez mais os candidatos buscam, assim, não só os candidatos, mas os nossos colaboradores, buscam um ambiente flexível, um ambiente onde eu tenha benefícios flexíveis, eu possa fazer o meu pacote de benefícios, eu possa ter um horário flexível, né? Outro dia eu escutei uma história, por exemplo, só para exemplificar, de uma pessoa que tem uma sequela de Covid e ela toma remédios muito fortes e ela não consegue começar a trabalhar muito cedo de manhã, né? Simples assim. Ou seja, essa pessoa, ela precisa, primeiro, ter isso de forma muito transparente, muito clara, de forma muito natural, colocada na sua área para o seu gestor. E por que não fazer um horário flexível? Então, ela pode começar a trabalhar às 9, às 10, às 11. E aí ela segue fazendo a carga horária que ela tem que fazer ao longo do dia. Então, ter horário flexível, ter modalidade flexível de trabalho, que seja remoto, que seja híbrido, mas ninguém mais está naquela vibe de ir para o escritório de segunda a sexta, das 9 às 18. Parece que o nosso chip girou e a gente não consegue mais funcionar dessa maneira, porque a gente entendeu que funciona trabalhar de casa, né? E o modelo híbrido tem N vantagens, você tem a interação de vez em quando, com 2, 3 dias na semana com as pessoas no escritório, que é o olho no olho que o Marcelo trouxe, né? O corpo a corpo, o tomar um café, o almoçar, aquela conversinha de corredor, e determinados dias que você vai fazer uma atividade mais focada, mais individualizada, você trabalha de casa. Por que não? Então, acho que o segredo aí está em ter processos cada vez mais modernizados, mais digitais, mais simples, inclusivos e respeitosos, né? Ou seja, a gente fazer aquilo que a gente fala, que a gente promete. E depois, na retenção, tem muito a ver com entregar o que foi prometido lá na entrada, né? E manter a cultura, né? E evoluir cada vez mais com a cultura de inclusão, de respeito, de colaboração, já que a Tati citou as atitudes Sky, né? Ou seja, as pessoas querem cada vez também menos hierarquia. O Marcelo pode falar muito mais disso, talvez, do que eu, porque ele tem uma turma muito mais jovem do que a minha, mas ninguém mais quer, assim, ter medo para levantar a mão. Poxa, não, eu vou falar primeiro com o meu supervisor vai falar com o gerente vai falar com o diretor. Para que isso? Né? Se o analista júnior quiser levantar a mão e dar uma ideia para o presidente da empresa, por que não? Né? Ninguém mais quer ficar passando em nível hierárquico para fazer uma ideia chegar a quem precisa chegar. Então, eu creio que ter culturas assim, abertas, colaborativas, menos hierárquicas,
e que respeite as diferenças, né, que respeite a questão da diversidade e inclusão, acho que é o caminho para a gente ter aí uma boa atração de talentos e depois, principalmente, a retenção. E aí, Marcelo? Bom, eu posso emendar? Vou emendar aqui. Por favor. Não, e eu fico sempre com o desafio de não ser repetitivo, porque a Simone disse tudo que ela disse, eu acredito fortemente, e o meu desafio é trazer algo talvez diferente, né, para poder somar para a audiência em reflexões, né? Mas eu gostei bastante da palavra verdade que ela citou, né? Eu acho que todo o processo, seja um processo seletivo, seja um relacionamento profissional, pessoal, ele tem que ser baseado num processo muito verdadeiro e muito respeitoso, né? E uma das coisas que eu tenho mais colocado com o meu time, e acho que isso é um desafio, é a gente contratar as pessoas que querem nos contratar primeiro. Eu sou muito ocupado e me preocupo com os candidatos que querem nos contratar, né? Muitas vezes, e se eu faço um rewind, vejo aí minha carreira, eu 2 vezes na minha carreira eu fui contratado, mas eu não tinha contratado a empresa, né? E quando eu digo contratar a empresa, eu fazia todas as pesquisas que eu preciso fazer, é saber quem vai ser meu líder, é conversar com meu líder e sentir se eu vou ter prazer de tomar o cafezinho com ele ou sair para jantar, né? Então, como é que a gente consegue identificar no processo, atraindo pessoas, né, que pela reputação da empresa as pessoas querem trabalhar, e durante todo o processo seletivo, que essas pessoas falam, é lá que eu quero ir, é trabalhar nesta empresa que eu quero contratar. Então, uma das perguntas que eu sempre faço, eu não consigo conhecer todas as pessoas no processo seletivo, mas necessariamente todos os diretores da empresa e todos os gerentes, são mais de 30, mais de 50 se a gente soma diretores e gerentes, todos passam numa conversa comigo. E no início eles não entendiam, mas por que você quer contratar Adventures? Eu acho que esse é o ponto, entender quais são os motivadores que levam a uma pessoa, um indivíduo, né, que tem os seus propósitos pessoais, a contratar uma empresa, né? Esse de um lado. Do outro lado, o que me interessa muito é identificar 2 pontos que vão facilitar a vida dessa pessoa dentro da organização. Primeiro, se ela sonha grande, e segundo, se ela tem o espírito de empreendedor. Nós temos 7 princípios na empresa, mas esses 2 são talvez alicerces de pessoas que sonham grande, e aqui a gente diz, sonha grande, sonha pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, o que você quer construir aqui, o que você vem co-criar aqui, e aqui você terá pista, isso de um lado. Do outro lado, o que é ser empreendedor? Então, a gente aterrissa muito bem quais são os skills que o empreendedor tem, inclusive qualquer dos nossos colaboradores, desde o primeiro dia ele é chamado de empreendedor, né, ou empreendedora. Todos os 340 e poucos pessoas são empreendedoras ou empreendedoras. E mais, a gente já alinha para eles a partnership. Hoje nós já temos 33 sócios e sócias dentro da empresa, porque no nosso desafio, uma empresa que a gente não vai falar aqui necessariamente de números, mas que ressignificou o seu valor em um ano bastante, nós já formamos sócios, empreendedores que possam se tornar sócias e sócios. Dito isso, a gente entra num processo que eu comecei a ficar com muito cuidado, porque a gente é muito empolgado quando a gente fala da Adventures no nosso processo seletivo, e a Simone lembrou que tem que vender, mas tem que entregar, né? Então, como é que você entrega em todas as etapas dessa jornada, esses momentos são memoráveis, mas como é que você resolve pesadelos? Porque a gente não está, nenhuma organização é perfeita. Todas as organizações têm seus problemas. Então, o que nós fizemos ainda mais, né, num universo novo, numa startup que, by the way, a gente é bem organizado, a gente tem processos muito definidos, mas uma das coisas que é muito curioso, né, e eu estou falando de uma
população bastante jovem, pessoas de 1 mês de empresa. A empresa com 6 meses, o pessoal queria ter noção completa do plano de cargos e salários, como é que crescia na empresa, etc. E aqui nós criamos algo que é um instrumento que permeia a nossa estratégia de gente, que é um documento, e mais do que um documento, é uma prática, que se chama The Path to Growth, que é o caminho do crescimento. Hoje as pessoas sabem qual é o caminho do crescimento. A gente aqui fala de carreiras líquidas, a gente não fala de hierarquia. O nosso maior barato e o que a gente estimula é que em 1 ano uma pessoa faça pelo menos 3 coisas diferentes, que ela tenha tido a oportunidade de executar 3 jobs e 3 rotinas diferentes. A gente fala de job crafting, que elas ressignifiquem a carreira delas aqui dentro, e o que elas poderão fazer aqui é o que elas construírem. Então, um dos verbos que mais eu acredito e que a gente vive é cocriação. Então, eu adoro a oportunidade de, a cada dia, sentar numa mesa diferente, a gente não tem escritórios fechados, e de um lado tem um videomaker de 18 anos. E eu pergunto para ele, o que você faz? Como é que é a tua jornada? Ou mesmo observo. Do outro lado, tem um criativo premiado que faz campanhas bárbaras e que vão para o mercado que a gente vê na TV. Então, esse fluxo, né, que é um fluxo que encoraja o cross-knowledge, faz com que essas pessoas tenham saciado o seu desejo de aprender coisas novas e que elas possam ressignificar suas carteiras. Voltando rapidamente para o processo seletivo, um dos cuidados que a gente começou a fazer, quando eu percebi que o entusiasmo nosso estava demais com tudo que a gente está vivendo, com a nossa estratégia, e eu tenho que ter muito cuidado, porque no nosso DNA nós somos de marketing, de comunicação, então, e depois a gente tem que entregar a verdade. Eu sempre dou exemplo, alguns eu tive que explicar, porque são muito jovens e não conseguiam entender, mas eu sempre dou exemplo da caixinha de morangos, no processo seletivo, que antes a gente comprava a caixinha lacrada e ninguém podia escolher o morango, e a gente pegava a caixinha e tentava escolher os mais belos e frondosos em cima, mas sabíamos que embaixo tinha morango amassado. E sabíamos que possivelmente algum morango a gente teria que descartar. Então, eu sempre trago em todo o processo seletivo o exemplo da caixinha, digo, olha, isso tudo a gente vendeu, isso tudo é que a gente acredita, isso é o que a gente vive, mas nós somos uma caixinha de morango. Se você, quando entrar no dia a dia, vai perceber que o processo tal não é o melhor. Que aquilo ali que você achava que estava pronto não está pronto, você vai ter que cocriar, porque você é uma empreendedora, é um empreendedor. E para finalizar o meu speech, eu gostaria de reforçar o benefício que a pandemia trouxe para a gente, se é que tem algum benefício, né? Ou seja, como é que a gente fez desse limão uma limonada, que é a gente digitalizar cada vez mais os processos seletivos e ter acessos a territórios, a grupos, a guetos, a recortes que antes eram mais difíceis de chegar, né? Então é incrível, hoje eu tenho pessoas que vêm do Maranhão, da Bahia, do Pernambuco, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos 300 e poucas pessoas de todas as partes do país, né? E só temos escritórios em Rio e São Paulo, né? Então, eu acho que, além dos outros recortes de orientação sexual, somos muito preocupados e temos muito a fazer, mas nós já temos quase 40% das nossas pessoas autodeclaradas LGBTQIA+, e a gente considera que tem muito a fazer. Temos quase 30% das nossas pessoas autodeclaradas, autodefinidas, pretas, e vários outros recortes. E aqui onde a gente põe muita atenção, né, porque tem muita oportunidade, e os canais e os meios virtuais nos ajudam muito a ir ao encontro desses perfis que trazem muita competência, muita inteligência, muita representatividade das marcas para as quais a gente trabalha. Acho que, em termos gerais, é isso, para a gente abrir espaço para alguma outra discussão. E tem muita interação, né? Vocês dois também trouxeram, acho que sem combinar, a pauta de D&I, né? Quando a gente pensa em quanto mais diverso, quanto mais inclusivo, a gente também precisa ampliar, né, os cuidados de saúde mental, porque a gente sabe o quão é importante que isso permeie dentro da cultura. E aí eu quero fazer 2 perguntas bem rápidas para a gente abrir para a plateia. Uma para a Simone, bem específica sobre o programa que vocês têm, né? Vocês aqui, como clientes da Vitude, têm um programa
programa que nos convidaram a fazer parte, foi idealizado por vocês, mas que foi muito bacana, que é o Alô Mamãe, né, que é o programa de cuidado com grávidas. A gente sabe que, independente de pandemia, desde que o mundo é mundo, mulheres engravidam, passam pela maternidade, pelo puerpério, e tem seus desafios, não só hormonais, mas a chegada de um novo membro para a família e tudo mais, isso tem impacto na saúde mental. E aí a minha pergunta é, por que oferecer um programa de cuidado, um programa de terapia, né? São 20 sessões de terapia que são integralmente custeadas aí pela Sky para as mulheres, não só para as colaboradoras, mas para as esposas. E a minha pergunta para a Simone é, por que vocês decidiram fazer isso e o que você teria a dizer para outras empresas? Bom, assim, acho que quem já passou pela maternidade sabe que é um desafio bastante grande, antes, durante e depois, especialmente. E ter um bebê durante esse período de pandemia, especialmente 2020 e 2021, não deve ter sido fácil, né? Então, assim, a gente, enfim, tomou essa pauta como prioritária para dar um pouquinho mais de cuidado com as mamães, e isso envolve tanto as colaboradoras mamães como as esposas dos colaboradores, né? E a gente promove um acesso, assim, a gente fomenta um acesso à saúde, a ações preventivas. Como a Tati citou, a gente oferece 20 sessões gratuitas de psicoterapia, que ela pode escolher fazer durante a gravidez ou até 6 meses depois do parto, ou seja, durante a licença maternidade. E a gente também fez a isenção da coparticipação no plano de saúde, ou seja, a gente não quer que a futura mamãe deixe de fazer determinado tratamento, deixe de fazer determinado exame, porque ela vai ter que pagar a coparticipação. Então, tem essa isenção, e ela tem também um acompanhamento periódico com uma enfermeira especializada em obstetrícia para fazer o acompanhamento e tal da gestação, e quando o bebê nasce ele ganha um kit, que a gente chama o kit bebê, né? Vai um kit para a maternidade, bem legal, onde o bebê sai lá todo de Sky, todo customizado. Ou seja, são ações simples, né? Ou seja, a gente não descobriu a pólvora, são ações muito simples. E por que fazer isso? Primeiro porque assim, a maternidade é um momento delicado, física e especialmente emocionalmente, e aqui com esse programa a gente tenta endereçar ambos as dimensões, né? Ou seja, a gente incentiva que ela faça o preventivo, que ela faça o pré-natal, e aí, enfim, né, porque vai ter coparticipação, que a mulher vai deixar de fazer algum exame, algum tratamento, e o estímulo à psicoterapia é também um estímulo a ela se cuidar, né, porque não é fácil conciliar carreira e família, né, num momento tão complicado como a gente está passando. Então, eu creio que o nosso grande motivador do porquê fazer isso, primeiro que assim, a maternidade é um momento delicado, especial, que a gente precisa cuidar com carinho, né? Muitas mulheres ainda têm um pouco de insegurança em relação à maternidade e carreira, e ao fazer isso a gente estimula que, assim, do tipo, quer seguir com o sonho de ser mãe, que a sua carreira vai ficar em segundo plano, muito pelo contrário, a gente te ajuda. Né? Ou seja, eu quero você bem, eu quero você com a sua família, eu quero você cuidando da sua carreira, né? Ou seja, a gente quer estimular tudo isso, é um desenvolvimento meio que completo, é como a gente vê, pelo menos. Né? Então, acho que é um programa que nos deixa muito orgulhosos, tem feito bastante sucesso, as mamães estão aderindo bastante, enfim. E também veio para ficar, ou seja, se depender da gente, né, não veio só por conta da pandemia, não, ele veio para ficar. Eu fico muito feliz e muito grata de fazer parte disso também, e acho que é muito legal pensar que é independente de pandemia, porque desde que o mundo é mundo a gente nasce, né, e a gente tem as mulheres passando por isso. E Marcelo, tem um ponto, né, você tem um time jovem, diverso, né, tem um ambiente que promove a inclusão, e a gente sabe o quanto
oferecer um serviço de saúde mental faz a diferença, mas não só para o seu time, mas para todo o ecossistema que vocês estão construindo, porque, querendo ou não, pessoas felizes, saudáveis, não são só produtivas, mas elas tratam bem os clientes, elas são capazes de criar. E eu queria te ouvir um pouco do porquê que vocês resolveram investir em saúde mental, por que isso é um pilar dentro da estratégia de vocês, como é que você vê isso? Você já falou que veio para ficar, que não é só pandemia, então eu queria te ouvir um pouquinho. Que joia, mas eu vou ter que fazer um ponto atrás, porque falar de grávidas, né, para quem é pai e é apaixonado por crianças e tal, eu quero poder contribuir. Aqui, nós também temos um olhar especial para as grávidas e resolvemos, tentamos entender qual era a dor da grávida, e uma das dores da grávida é voltar ao trabalho, né, depois que está com seu bebezinho no colo, né? Então, nós estendemos o tempo de licença maternidade das nossas grávidas de 120 para 180 dias, assim como também, como pai, eu fui defensor do sentimento do pai em ter que voltar com 5, e nós passamos para 20 dias o tempo de proximidade desse pai junto com o seu bebê, né? E a gente acha que isso faz todo sentido. Por quê? Porque no final do dia, a gente é um ser absolutamente integral, né? Corpo e mente, pessoal e profissional, e as pessoas mais equilibradas são pessoas que tendem a ser mais felizes, ou que saibam lidar melhor com momentos de infelicidade, né? E que possam produzir e serem mais criativas, né? O nosso negócio, o nosso maior ativo é moldar o mundo que a gente quer viver, né? Ter ideias fantásticas que vão mudar esse mundo que a gente quer viver. Então, a pessoa precisa estar bem, né? Então, garantir um ecossistema onde a gente tenha um ecossistema saudável, né? Em relações saudáveis, em um ecossistema justo. Uma das frases que eu vivo para a minha vida e trago para dentro da organização, e antes de ser bonzinho, é que todos nós sejamos justos nas relações. A gente acaba construindo um ambiente mais feliz, né, e que precisa ser medido, né? O ambiente feliz não é um ambiente que não tenha problema, né? Aqui nós temos estruturadamente, a cada 3 meses, medimos através do INPS o grau de satisfação das nossas pessoas, o grau de felicidade das nossas pessoas e o que elas nos recomendam a mudar, né? A melhorar, a co-criar coisas diferentes, né? Então, eu acho que, sem dúvida, garantir para as nossas empreendedoras e para os nossos empreendedores o acesso, né? E junto com esse acesso vem alguns tabus, né? Algumas crenças limitantes, né? Será que eu preciso mesmo de um psicólogo? Né? Será que não é frescura minha, ou não é frescura da minha esposa, do meu filho, da coisas que hoje, felizmente, a gente ouve cada vez menos, mas em outros momentos muito, né? Então, primeiro esclarecer isto para as pessoas, né? E o líder tem que estar preparado para esclarecer, olha, até aqui eu consigo te desenvolver o teu comportamento, consigo fazer um programa de desenvolvimento para desenvolver esses skills, soft skills, mas a partir daqui eu acho que é uma coisa muito sua, né? Muito íntima, e existe o acesso a profissionais de saúde mental e que estão aqui disponíveis na nossa plataforma, com acesso não só para você, mas acesso para os seus familiares. Aqui tem um ponto que é importante, né? Quando a gente enxerga esse ser integral, esse ser único, ele é o somatório das vivências dele e do que resulta da família, do lar dele. Então, ajudar com que essa pessoa tenha uma família equilibrada, né, mentalmente sadia, um ambiente, um lar minimamente saudável, é também o nosso dever, né? É também o nosso dever corroborar e contribuir para que as pessoas busquem minimamente uma qualidade de vida para que possam produzir com muito mais felicidade e com muito mais intensidade, verdade. Porque aqui a gente tem uma frase que a gente cuida, mas é nossa verdade, que a gente quer fazer mais, melhor e mais rápido, né? E se a gente não cuidar, essa frase pode ter uma disfunção, né? Quando a gente diz, olha, precisamos fazer mais, melhor e mais rápido, ao mesmo tempo a gente está dizendo, pode errar, não tem problema de errar. Aqui o ambiente é de inovação,
Então, assim, quando eu digo faz mais rápido, melhor, pode errar. E não se abata com o erro. Vire a página, aprenda, tem todo esse ecossistema para você aprender e faça novamente. Então, toda essa equação dessa moçada jovem que nos energiza precisa, sem sombra de dúvida, de válvulas de escape. Escape é o autocuidado, né? Saber que precisa autocuidar-se física e mentalmente, e a gente precisa das ferramentas para isso. Muito bom. Gente, uma delícia estar aqui com vocês. Passou voando, eu já estou aqui com uma plaquinha de tempo encerrado para a gente, não consegui nem abrir as perguntas. Quero muito agradecer vocês dois, acho que cada vez que eu interajo eu aprendo demais, a gente traz muita informação, é sempre uma informação nova, uma discussão muito rica. Obrigada não só pela confiança, acho que no trabalho da Vitude, no serviço que a gente entrega. Obrigada pela parceria, por nos convidar a fazer parte, porque eu acho que vocês também nos contratam, e a gente contrata vocês também, que eu acho que é sempre muito gostoso, e uma coisa que eu percebo em todas as nossas relações de parceria, de amizade, comerciais, é que os valores são muito compartilhados. Então, a gente vive muito o que vocês vivem na prática também. Isso é demais, é muito rico para a gente que está aqui do lado de cá. Obrigada mais uma vez. Eu sei que a agenda de vocês é super disputada, então cada horinha conta muito. Queria pedir para vocês rapidamente deixar a última palavrinha aí para a gente poder seguir para o próximo painel. E onde que as pessoas encontram vocês? Porque a gente tem perguntas, eu sei que tem gente perguntando aqui se a Simone na Sky tem ajuda da operadora para alguns programas, então deixa aí o LinkedIn de vocês, que eu acho que as pessoas podem fazer contato e aprender um pouco mais com vocês. Sim. Bom, Tati, prazer, assim, acho que foi nosso, vou falar até pelo Marcelo, porque assim, foi uma conversa super gostosa, super descontraída, e a gente não combinou nada, mas as nossas práticas se complementam bastante, né? Sempre é bom falar de temas como esse, e é nosso papel, como o Marcelo colocou agora no final, é nosso papel fomentar a saúde das pessoas, fomentar um ambiente psicologicamente seguro. Muito do que ele estava descrevendo aí é um ambiente psicologicamente seguro, né? E assim, como recursos humanos, a gente tem responsabilidade em criar ambientes onde as pessoas se sintam bem para perguntar, para dar uma ideia, para contrariar, né, para ter uma ideia diferente do que está colocado. Enfim, eu acho que, como talvez mensagem final, não adianta a gente ter benefícios incríveis sendo oferecidos no pacote de benefícios, mas um ambiente tóxico, um ambiente pesado, um ambiente insalubre, não fecha, né? A gente precisa ter o ecossistema todo se complementando, e a cultura, o dia a dia, a forma como a gente se trata no dia a dia, impacta tanto quanto um programa de terapia, de um Alô Mamãe, um programa de meditação, enfim, os benefícios mais incríveis desse mundo não terão efeito algum se o ambiente de trabalho não for um ambiente saudável. Essa é a minha mensagem final. E, enfim, gente, vocês me encontram no LinkedIn, a equipe está, enfim, se quiser também compartilhar meu e-mail, fiquem à vontade, né, para entrar em contato caso alguém queira falar algum tema em especial. Boa, obrigada, Simone. Obrigado a todo o time da Vitude. Super obrigado, Simone, um prazer tê-la conhecido. Eu tenho uma história longa com o Sky, depois eu te conto, mas amo essa empresa. A todos que estão assistindo, assim, super obrigado pela paciência, né, de ficarem conosco na hora do almoço, né, e assistindo a essa palestra, mais do que palestra, esse debate, esse painel, que é muito melhor do que palestra, né, muito mais interação. Como mensagem, eu queria apenas dizer de que a gente precisa amar pessoas, né? Para fazer o que a gente faz, né, e para todos os dias co-criar, construir um universo que seja melhor para que as pessoas possam brilhar, para que as pessoas possam inovar, para que as pessoas possam aprender. Sem sombra de dúvida, é muito mais do que empatia. Que todas as nossas práticas realmente reverberem em cada ser humano que está nas nossas organizações e que lá no final da jornada ou daqui a alguns anos a gente possa ter realmente mudado a vida de alguém. E só um case muito rápido, faz uns 5 anos, eu estava
dentro da loja da M&M's na Times Square, com os meus filhos já grandes, e veio uma pessoa que eu não via há 25 anos, com a família dela, e me disse, olha, eu preciso apresentar uma pessoa que impactou a minha vida. Né? E ela falou de um assunto para mim, tão cotidiano, tão trivial, mas ela me apresentou dessa forma para a sua família, uma pessoa que tinha impactado a vida dela, que foi uma disrupção para frente. Não é nenhuma pretensão minha em contar isso, mas sim assumir diante de todos a responsabilidade, como as nossas atitudes podem impactar muito positivamente ou não a vida das pessoas que trabalham conosco. Então, um grande abraço, um prazer. Estou no LinkedIn como Marcelo Chianello, vocês me acham, quem tiver alguma dúvida, quiser co-criar conosco alguma conversa, é só me chamar por lá, ficamos juntos. Um abraço. Um abraço, gente, uma boa tarde e até a próxima.